Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao meu, ao seu, ao nosso canal Minha Melhor Versão. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o teu perfil de comportamento? Você sabe quais são os pontos de melhoria do teu perfil de comportamento? Tá? Isso é muito importante porque assim, você se compreender, você se conhecer, você entender é o primeiro passo da mudança, porque o primeiro passo da mudança é a tomada de consciência. Eu não consigo mudar aquilo que eu não sei. Quando eu conheci mais sobre o meu perfil de comportamento, eu entendi, comecei a entender onde que eu precisava melhorar, porque eu não tinha consciência. Se você chegasse e dissesse para mim, você é muito cri-cri, você é muito isso, eu disse, tá louca? Não, não sou assim não. E aí, à medida que eu fui estudando, entendendo e trabalhando com isso, eu disse assim, uau. Fui tomando consciência, realmente, eu sou controladora. Realmente, eu sou perfeccionista e acabo não agindo. Realmente, tá pronto para entender um pouquinho mais do teu perfil e saber exatamente onde que você precisa melhorar para ter relações melhores, para ser mais feliz, para ser mais realizadora, realizador? Pois vamos lá, quero ir direto ao ponto. Primeiro perfil é a pessoa, lembrando novamente que todos nós temos os 4 fatores de perfil: D de dominância, I de influência, S de estabilidade em inglês e C de conformidade, que é o analítico. Todos nós, eu, você, todos nós temos os 4 fatores dentro de nós. E quanto mais aquele fator eu tenho, quanto mais eu tenho aquele fator, mais características eu vou ter daquele fator. E cada perfil tem os seus pontos de melhoria, né? Que são mais em comum. O dominante, como ele é aquela pessoa mais competitiva, mais energética, né? Meio que a emoção que rege meio que o dominante é a raiva, então ele fala de uma forma muito intensa, né? Muito direta e objetiva. Quais são os pontos? Se você se identifica mais com esse perfil, você tem isso mais forte em você, geralmente você tem uma tendência os pontos de melhoria é o quê? É permitir que outras pessoas também participem, é permitir, é dar voz para outras pessoas, porque muitas vezes você se põe como líder numa situação e você quer tomar, você é muito, quer tomar todas as decisões, né? Não terceiriza, não delega, então você centraliza as decisões e as pessoas se sentem muito assim, sente que que não pertencem. Então, um ponto de melhoria seria você permitir que outras pessoas participem também, tá? Outro ponto de melhoria, como você fala de uma forma muito energética, né? Muitas pessoas ficam com medo, né? Como você estivesse colocando ali um muro te afastando das pessoas. As pessoas te acham inacessível. Então, um ponto de melhoria seria falar de uma forma um pouco mais tranquila, dentro do que você consegue, claro, né? Mas falar um pouco mais pausadamente, respirar, ouvir, né? Que é desafiador você ouvir, né? Outra coisa seria o quê? A pessoa que é dominante, ela tem uma tendência a ser muito impaciente, quer resultado para ontem. Então, um ponto de melhoria é você observar, é você ouvir, é você permitir que as outras pessoas se expressem, tá? É você buscar decidir mais voltado em cima do que todos falam, tá? Do que só em cima do que você fala porque você é mais impaciente e não quer ouvir, tá? Então, se você se identificou mais com o perfil de dominância, agora o influente é aquela pessoa comunicativa, divertida, que sabe, gosta de ser o centro das atenções, fala muito. Então, se você é muito assim comunicativo, um dos pontos de melhoria do influente, ele precisa aprender a ouvir um pouco mais. Como ele fala muito, muitas vezes ele não deixa o outro falar. Então ele está falando, 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 e as pessoas não se sentem às vezes pertencentes porque querem se expressar de alguma forma e não conseguem. Então, um ponto de melhoria com você que se identifica mais com esse perfil é, em alguns momentos, né, calar, observar, ouvir e permitir que os outros participem, tá? Um outro ponto de melhoria é a pessoa que se identifica muito com o perfil de influência, ele é muito bom em improviso. Isso é bom, é um ponto forte, né? Mas quando eu tenho aquilo em exagero, em excesso, aquilo se torna uma fraqueza, se torna um ponto fraco, porque você acaba deixando, muitas vezes o ponto de melhoria seria o que? Você, em alguns momentos, planejar um pouco mais,
se organizar um pouco mais, porque quando você improvisa demais, você acaba deixando de não organizar, perde atenção nos detalhes. E é importante você focar um pouco mais, não em exagero, né, mas um pouco mais do que você costuma focar nos detalhes, porque eles fazem a diferença, tá? Outro ponto de melhoria de quem se identifica com o influente ele tem uma dificuldade de dar não, né? Como ele quer ser sempre ali amado, aceito e ter atenção, ele acaba dando sim para todo mundo. E isso é complicado, por quê? Porque muitas vezes ele dá sim para dois, três compromissos no mesmo horário. E acaba não cumprindo, é impossível, é humanamente impossível você cumprir coisas no mesmo horário, né? Não dá. Então, o ponto de melhoria é você dar um passo para trás, ter um pouco mais de organização, ver se você já não tem compromisso naquele horário. Porque isso faz com que as pessoas fiquem decepcionadas, você se desgasta, né? É chato para você e para quem convive. A pessoa ela se organiza dentro daquilo que você falou, né? Ela se então é importante você ter mais essa organização, tá? E outra coisa é um ponto de melhoria quem é mais influente, eles são muito imediatistas. Sabe, aquela pessoa que age no calor das emoções. Quantas vezes você que se identifica mais com influente não comprou algo e diz assim, meu Deus, por que eu comprei isso? Então, um ponto de melhoria é dar um passo para trás, respira e diz assim, posso te responder amanhã? Posso te responder mais tarde? Eu vou dar uma volta e te respondo depois, porque aí você pensa. Então, você não vai tomar as decisões no calor da emoção. Então, dá essa parada, tá? Influente, né? Estável, a pessoa que tem a estabilidade mais forte, que gosta mais de ouvir, que é avessa a conflitos, que gosta mais de segurança, tem seu próprio ritmo. Quais são os pontos de melhoria? Você que se identifica mais com quem é estável ou paciente, né? A pessoa que é estável, ela tende a ela não, como ela não gosta de conflitos, muitas vezes ela está num grupo para tomar uma decisão ali, para um projeto, para um programa, para um trabalho, para uma festa, seja o que for, né? Em grupo de família. E como ela não gosta muito de conflito, muitas vezes ela tem ideias maravilhosas, né? Que era o que todo mundo estava precisando ouvir, mas para ela não se indispor com ninguém, ela fica calada. Então, um ponto de melhoria seria ela se expor um pouco mais. Não exagero, né? Porque isso vai trazer um desgaste muito gigante para ela, mas não do jeito que ela faz. Se expor um pouquinho mais. A pessoa que tem uma estabilidade mais forte, ela é mais rígida, ela é mais fechada, ela é aquela pessoa que ela é mais resistente à mudança. Quando você propõe algo diferente, ela, por quê? Porque já era feito de uma forma. Então, o ponto de melhoria seria se abrir um pouco mais para as mudanças. Em alguns momentos, se permitir fazer um pouco diferente. Porque tem aquela frase de Einstein: se eu quero resultado diferente, precisa agir diferente, né? Muitas vezes ela diz assim, mas eu sempre fiz assim, não estou tendo resultado. Precisa fazer diferente, tá? Esses são os principais pontos, né, de quem é mais estável. Uma outra coisa do estável é que ele é muito acumulativo. Em relação a quê? Como ele é no tempo dele, ele não gosta de se sentir pressionado, digamos assim, ele acaba gerando isso, porque ele vai pegando as tarefas, vai assim, depois eu faço. Você conhece alguém que diz assim, depois eu faço. Depois. E aí ele acaba perdendo o controle. Quando ele vai ver, o tempo que ele tinha para fazer aquilo tá esgotando e ele tem várias coisas para fazer. Então, e tudo aquilo que ele estava, aquela procrastinação que ele tinha, que ele estava evitando de ter aquele desgaste, ele trouxe aquele desgaste muito mais intenso. Então, o ponto de melhoria é o quê? Procurar deixar cada vez menos as coisas para depois. Receber uma demanda, independente do que seja, faz. Receber outra, faz não acumular, diminuir a procrastinação, tá? E o conforme que aquela pessoa mais analítica, mais centralizadora de tarefa, porque acha que só ela vai fazer bem, né? Aquela pessoa que é extremamente detalhista, chegando a ser perfeccionista, e muitas vezes o projeto não sai do papel, porque nunca fica perfeito o suficiente, né? Quais são os pontos de melhoria desse perfil, né? Que é o meu, que eu amo, sou apaixonada, né? Todos nós temos pontos fortes e de melhorias. O conforme ele tem uma tendência, a pessoa que é mais analítica, a centralizar a tarefa. Por quê? Porque às vezes ela acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela.
Então, um ponto de melhoria é ela permitir que as outras pessoas façam e dar autonomia para as pessoas fazerem do jeito que elas fazem, não do jeito que ela faz. Por quê? Porque quando ela acumula muito, ela se sobrecarrega, ela se sente estressada, ela acha que está sendo explorada, quando na verdade é ela que está. Então, o ponto de melhoria é trabalhar a confiança. Entender que você sozinho não vai dar conta de tudo. É aprender a terceirizar, a delegar. Eu surtava quando meu esposo fazia umas coisas dentro de casa, que a gente dividia as tarefas, e a roupa é com ele. E eu queria que ele colocasse a roupa na organização que eu fazia. Até o ponto que eu fui entender que se ele não é igual a mim. Se eu quero fazer, se eu quero do meu jeito, eu tenho que fazer. Mas se eu for fazer, eu vou deixar de fazer outras coisas que são importantes. Então eu comecei a relevar, tá certo? Segundo ponto, o conforme, a pessoa que é mais analítica, ele é tão, quando ele tem esse fator muito extremo, ele é tão detalhista que chega a ser extremamente perfeccionista. E quantas vezes ele deixou e ele acaba se prendendo a detalhes que não vão fazer tanta diferença, né? Então ele sobrecarrega muito às vezes o time deles porque ele tá focando ali, poderia estar indo já para outro projeto, poderia já ter entregado, mas para ele não tá perfeito, não tá perfeito, ele tá buscando ali melhorar coisas que talvez até melhore, mas que não vai influenciar tanto, tá? Então ser menos é trabalhar com o conceito de o melhor possível, tá? Não fazer perfeito, mas o melhor possível, ok? Segundo, quem é mais analítico, conforme detalhista, perfeccionista, tem uma tendência de se cobrar demais. E cobra muito quem vive à sua volta, quem trabalha com ele, quem mora com ele. Então, um ponto de melhoria é você dar uma relaxada. É você entender que essa cobrança em exagero, ela só é prejudicial. Ela desgasta o relacionamento, ela gera conflito, ela gera, sabe, uma série de coisas ruins. Então é você cobrar um pouco menos. Não tô indo para você não cobrar. Ah, eu não vou parar de cobrar. Não disse isso. Cobrar um pouco menos. Permitir com que as outras pessoas participem. Dar mais autonomia, tá? Um outro ponto de melhoria do conforme é que eles tendem a serem muito solitários, porque eles querem fazer tudo do seu jeito, né? Então acaba centralizando, como eu já falei. E um ponto de melhoria é entender que o melhor, gente, é tão legal porque eu fiz tantas parcerias ao longo dos últimos anos e, o que fica muito bonito, o que fica muito bacana quando você tem um grupo de pessoas, não é a ideia de uma única pessoa, é a ideia do todo. Porque quando você olha aquela ideia completa, você diz assim, não é minha, não é do fulano, é de todos. E ficou muito melhor do que se tivesse sido uma ideia só de um. Então é aprender que cada um tem um que colaborar, cada um tem o seu jeito. Então seja menos perfeccionista e faça o melhor possível, tá? E aí, você se identificou com qual perfil? Eu me identifiquei um pouquinho desse, todos nós temos os quatro em maior ou menor intensidade. Geralmente você tem um ou dois que são mais fortes, tá? E aquele que é mais forte, quanto mais forte ele é, mais características você tem. E como eu disse, primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência. Eu não tinha consciência que eu era extremamente centralizadora de tarefa, eu não tinha consciência que eu era extremamente rígida, eu não tinha consciência de várias coisas. E a partir do momento que eu comecei a ter consciência, eu comecei a perceber onde eu poderia melhorar para me relacionar melhor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta, curte e principalmente se inscreve no meu canal, você vai me ajudar muito e compartilha, se inscreve e compartilha, é o que eu mais te peço. Porque assim você vai mostrar para o YouTube que esse tipo de conteúdo é importante, é relevante para você e para outras pessoas, né? Assim como esse conteúdo me ajudou e talvez vai te ajudar, pode ajudar outras pessoas. Então se inscreve, só sai daqui com se inscrever e compartilhar para pelo menos aí 5 amigos ou amigas. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.